Vamos voltar aqui para Brasília, porque agora há pouco o relator do processo contra a deputada Carla Zambelli, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte: rejeitou a cassação da deputada. Lembra que esse processo estava sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, já que a deputada foi condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, isso estava sendo analisado na CCJ, a cassação, como prevê a Constituição, para depois seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas o deputado Diego Garcia, que também é do PL, teve esse posicionamento a favor de Carla Zambelli. Ele disse o seguinte no relatório: senhoras e senhores parlamentares, por haver dúvida profunda, grave e legítima, esse relator vota pela improcedência da representação e pela preservação do mandato de Carla Zambelli e, acima de tudo, pela defesa da soberania do voto popular. E antes ele diz o seguinte lá no documento: se o Supremo Tribunal Federal entendeu que um testemunho dúbio, daí a gente destaca o testemunho do hacker Walter Delgatti Neto, e alguns arquivos recebidos por e-mail bastam para fundamentar uma condenação criminal, esta casa não pode nem deve reproduzir tal lógica para cassar um mandato parlamentar. Portanto, o relator dizendo que, na visão dele, não há provas suficientes para que Carla Zambelli perca o mandato e que nem a mesmo deveria ter acontecido, de acordo com ele, a condenação no STF. Fato é que a deputada está realmente condenada e presa na Itália. Vamos conversar com os nossos comentaristas sobre isso. Antes, só destacar, esse relatório não deve ser votado hoje, ele deve ser lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Provavelmente os deputados, principalmente de esquerda, vão pedir vista, o que deve adiar essa votação para a semana que vem. Geralmente, o que acontece quando relatórios contraditórios são apresentados, a oposição ou o governo tendem a apresentar um parecer alternativo, mas isso ainda não aconteceu. A gente espera para ver se isso realmente vai ser apresentado pelo PT ou pelo PSOL, um parecer alternativo pedindo, portanto, a cassação de Carla Zambelli. Vamos chamar então a Deise Ciocari. Deise, nessa visão, caso o relatório de Diego Garcia, que diz que Carla Zambelli não é culpada e não deve perder o mandato, se esse relatório for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, inocentando, entre aspas, Carla Zambelli, a gente vai ter aí uma situação de uma deputada condenada criminalmente, mas ao mesmo tempo exercendo o mandato parlamentar e ainda assim à distância. É um imbróglio complicado, né? Isso me desculpa o bom português aqui, mas isso é puro suco de Brasil, né? É um retrato moral do Congresso Nacional, né? Uma deputada sai pela rua em plena eleição armada e o Congresso Nacional faz aquilo que, na verdade, a gente já devia até esperar, né, Vitória? Ele protege a si mesmo, né? É uma casta que opera acima das leis e, me desculpem aqui, mas opera acima do ridículo. Porque não faz o menor sentido esse relator rejeitar a cassação da Carla Zambelli, né? Em primeiro lugar, ela não está, obviamente, recebendo o salário dela, é o mínimo, mas o gabinete dela continua montado ali com dinheiro público, né? Segue operando ali, o que tem aí mostra pra gente uma crise de representatividade, né? Uma democracia que opera somente com uma casca. A gente tem aí um representante completamente descolado do representado. E aí agora a gente vê, assim, eu ainda me surpreendo, apesar de estudar o Congresso Nacional há mais de 15 anos, ainda me surpreendo porque é um retrato moral degradante do que virou o Congresso Nacional, né? E aí depois, quando a população sente e coloca essas instituições entre as menos confiáveis do país, os parlamentares reclamam, né? Agora, João Bellucci, isso não seria também para salvar a pele de um outro deputado que está lá nos Estados Unidos também, com ligação? Pode ser sim um balão de ensaio, né? Uma espécie de ensaio para o que vai acontecer com a questão do Eduardo Bolsonaro. Mas vamos lembrar que esse relatório apresentado na CCJ ainda será submetido aos membros da CCJ e posteriormente ao plenário, para que seja votado a cassação ou não, e eles vão votar. E a tendência, caso seja aprovado na CCJ, a tendência é que seja aprovado no Senado também,
a não cassação. Me parece muito mais um recado do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, olha, nós ainda existimos como Congresso, porque a condenação da Carla Zambelli ela não é na questão do golpe, seria do tal do golpe de Estado, seria na questão da invasão dos sistemas do CNJ, inclusive onde ela e o hacker teriam colocado um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes. Era uma questão super esquisita, eles chegaram até a bater boca, Carla Zambelli e o Delgatti, numa sessão lá da Câmara. Então, o processo tem os seus questionamentos, mas ele de fato acabou tramitando no Supremo Tribunal Federal, e ela foi lá para a Itália buscar um asilo que acabou não acontecendo até o momento. Ela está presa lá, tem várias notícias de que ela estaria passando dificuldades em questão de saúde, enfim, não recebendo o salário também. Acho que, como você bem colocou, Márcia, é mais uma tentativa de um balão de ensaio para o próximo caso, que tende a ser o do Eduardo Bolsonaro, já que o processo dele também está avançando no Supremo Tribunal Federal. Obrigada, João e Deise. Agora vamos abrir a JP nas redes, porque a gente perguntou hoje na nossa enquete do dia: o que você acha da mudança da autoescola? Não ser mais necessária aquela aula prática, de realmente você ter que pagar aquele valor que era um pouco mais alto para poder tirar a carteira de habilitação. Toda essa mudança está causando muita polêmica nas redes sociais. A gente perguntou a sua opinião. A JP nas redes é a tela com a sua opinião aqui na Jovem Pan. A Sônia Salum disse o seguinte: boa tarde. Sobre as autoescolas, acho necessário fazer aulas, mas acho que há abusos, pois são muitas aulas e por um erro, às vezes mínimo nas provas, nos fazem fazer mais aulas para a nova prova. E aí mais dinheiro gasto, né, Sônia? Obrigada pela sua opinião. Próxima mensagem. Júnior Moura, boa tarde. Uma das frases mais ouvidas por alunos de autoescolas é: a autoescola não te ensina a dirigir. Isso você aprenderá no trânsito. A autoescola te ensina a tirar a carteira. Mas agora eles vêm com essa conversa bonita de que sem as autoescolas o trânsito vai ficar mais perigoso. Então tá. Júnior, realmente discutível e questionável, né? Obrigada pela sua opinião. Próxima mensagem, Elvira Rios. Acho terrível CNH sem aulas, com pessoas capacitadas para ensinar e cobrar do aluno responsabilidade na condução de um veículo. Sendo que já temos tantos acidentes com pessoas que tiveram aulas e foram aprovadas, e também pessoas que pagaram para tirar a CNH, porque muitas vezes a própria autoescola indica a pessoa para pagar, tem muita máfia em cima. Então aqui é importante a gente deixar tudo bem claro, né, minha gente? Essas coisas também só acontecem no país porque a corrupção está em todos os setores. Então vamos tentar acabar com isso, né, para que o negócio seja direitinho. Obrigada, continuem participando no 119-325-8055 para ali. Vira a câmera e eu nem tinha virado ainda, gente. Tá muito apressadinho.